lava com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas pra dizer, pra provocar-te a querer me amar do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Pai nosso, todo o céu adora a ti, enche-nos essa casa.
de louvor, posso ouvir o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui. Pai nosso, todo o céu adora a ti, enche-nos essa casa de louvor, posso ouvir o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias,
quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Pai, obrigado por mais esta noite, aonde nós nos reunimos para adorar o teu nome, para exaltar, Senhor, a tua presença, para Deus se entregar a ti nesta noite. Que o Senhor possa, Deus, tocar de uma forma poderosa, Senhor, de uma forma, Senhor, gloriosa. Que nesta noite possamos aprender algo mais de Ti. Meu Deus, não é apenas uma palavra que nos traga o conforto apenas, mas uma palavra, Senhor, que transforma tudo o que há em nós. Que nós possamos entender, ó Pai, a beleza da Tua glória, a beleza da Tua santidade. E, ó Deus, estarmos sendo preparados para a vida eterna, meu Deus. Muito obrigado. Amém, Jesus. Bom, como nós fizemos o nosso culto e conforme vai caminhando, a gente vai se movendo, né? De acordo com o que vai acontecendo e que Deus quer que aconteça. E esses já umas 3 ou 4 quinta-feira, o Senhor falou comigo no meu coração e eu esperei só o momento, porque nós demos início ao 7 gera 7 e depois nós paramos. E aí o Senhor disse, olha, faça o culto de quinta-feira dessa maneira. Então nós vamos estar fazendo, amém? Nós vamos estar ministrando, aprendendo, falando algumas coisas acerca de tudo aquilo que o Senhor quer, né? Porque o 7 gera 7, ele nasceu de algo que o Senhor falou, né, através do Espírito Santo, a forma com que Jesus ele conduzia os discípulos. Os 12 gerava mais pessoas, né? Então ele foi preparando. Então, na verdade, é uma preparação, é uma direção. Então eu dou direção para vocês e vocês dão direção para outros e assim vão se multiplicando. Então 7 gera mais 7, amém? Glória a Deus por isso. E como sempre tem algo assim que o Espírito fala, na verdade o 7 gera 7 é uma dinâmica, né? E o Senhor nessa semana falou muito comigo acerca de algo que nós falamos há aproximadamente 3 anos atrás, quando nós falamos sobre a guerra emocional que nós iríamos enfrentar. E parece que nos nossos dias isso tem se intensificado, né? A nossa maior guerra vai ser de uma ordem emocional. E olhando para Jesus, como sempre olhamos para Jesus, né? Jesus é a nossa referência. Jesus é aquilo que nós queremos e precisamos, porque como nós falamos, não existe a salvação sem a cruz e não existe a cruz sem Jesus. Então começa tudo em Jesus. A gente conhece Jesus, através de Jesus a gente conhece a cruz e através da cruz a gente então vai conhecer a vida eterna, a eternidade. Amém? E uma das coisas que eu tenho pedido ao Senhor é que sempre que eu estou assim no meu tempo, no meu momento de intimidade, eu tenho falado para Jesus, eu falo, Jesus, me ensina a viver o que o Senhor viveu. Eu quero viver o que o Senhor viveu. Eu não quero viver os teus sacrifícios, porque os seus sacrifícios já foram feitos. Então não é viver o que Jesus viveu, não é eu querer me colocar lá na cruz, sendo crucificado como Jesus foi, não é isso.
mas é vivendo da maneira que ele viveu, o caráter dele, a forma com que ele viveu, a forma com que ele caminhava, né? Os dias dele, e através daquilo que ele vivia, ele pôde mover os corações, e é exatamente isso, né? Então, Jesus, ele nunca se importou com ele mesmo, né? Então, ele nunca fez nada para ele e por ele, sempre foi pelas pessoas, né? E essa semana foi exatamente sobre isso. Eu estava em um momento, em um tempo, né, com o Senhor, e naquele momento o Espírito Santo ele vem e ele parece que abre algumas chaves, né? Não sei se seriam chaves, mas é uns links, né? Que tu parece assim. E num determinado momento que eu estava ali, né? O Espírito Santo disse assim: todos têm seus dias maus e seus dias bons. E dali o Espírito começou a trabalhar dentro de mim essa semana, falando sobre essas coisas, falando sobre todos os homens que tiveram seus momentos emocionais abalados. Homens, né? Homens da Bíblia, homens que tiveram papéis fundamentais e que tiveram momentos muito ruins. E como lidar com esses momentos ruins? Como saber lidar? Porque nós não nos preparamos para as coisas ruins. E também não tem preparação, não existe uma preparação. Eu vou me preparar para algo que vai acontecer. Não, as coisas elas acontecem. E os dias que nós estamos vivendo, a tendência é cada dia ela acontecer mais rápido. E em fração de segundos, horas, minutos, a vida da gente muda tudo. Ela muda de um estado para outro estado. E é exatamente isso. Então essas coisas elas estão acontecendo e elas vão acontecer. E o Senhor me levou, né, a um ponto da palavra, a um momento de Jesus com Pedro, porque ele disse exatamente, né? Jesus ele falava da cruz, mas ele nunca mostrou a cruz para eles. Ele sempre disse: eu vou passar pela cruz, eu vou ter uma morte de cruz, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ser salvo. Mas ele nunca disse o sofrimento que ele iria passar na cruz. Ele sabia, mas ele não passou. Por que é que ele não passou? Porque certamente eles não entenderiam e não suportariam. Então o que o Senhor me fez entender que existem muitas coisas que o Senhor tem falado conosco, mas Ele tem nos poupado daquilo que de fato e real vai ser. Então a gente nunca vai saber dentro da realidade exata do que vai ser. A gente sabe que vai ser, mas não sabe como vai ser. Razão pela qual o Pedro, que antes estava dizendo para Jesus que era capaz de morrer no lugar de Jesus, ele disse: eu vou morrer no teu lugar, você não vai morrer. Você veja bem que são coisas emocionais, estados emocionais. Por que Pedro disse isso? Porque naquele momento ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. E nós precisamos tomar cuidado com esses melhores momentos da nossa vida. Porque são esses melhores momentos que nós somos pegos de surpresa. Porque nós não podemos esquecer que em nós existe fragilidades, emoções. Eu preciso entender que tudo que vem de Deus é 100% puro. Mas quando entra em mim, ele perde a pureza. Ah, porque eu sou um homem que estou impuro. Não, não é exatamente isso. É que em mim existem dores, fragilidades e emoções. E que a partir do momento que Deus nos dá algo e que isso entra em nós, mistura.
Há uma mistura com a nossa maneira de interpretar. Se nós estamos bem, a interpretação é boa. Se nós não estamos bem, a interpretação é ruim. E quando a interpretação é ruim, nós sempre vamos buscar alguma coisa boa em Deus. E quando a interpretação é boa, nós não vamos buscar nada em Deus, porque nós achamos que damos conta. E é essas coisas que têm feito com que nos tornado vulneráveis, mesmo sabendo de tudo, mesmo vivendo tudo. Por quê? Porque Pedro vivia as experiências, ele sabia quem era Jesus. Quando ele disse: Senhor, eu vou morrer no teu lugar, Jesus. Você não, jamais vou deixar alguém crucificar você, eu vou no teu lugar. Porque ele vinha vindo de um momento bom de relacionamento com Jesus. Ele tinha acabado de ouvir de Jesus que ele seria Pedro, que o nome dele era Pedro, e sobre aquela pedra edificaria a igreja. Mas quando Jesus começa a mostrar a realidade dele, queridos, o problema maior das nossas emoções é quando Deus começa a mostrar a nossa realidade para nós mesmos. É quando a nossa realidade é revelada para nós. Esse é o momento mais dramático da nossa vida, porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe como vai fazer. A gente não sabe se chora, se sai correndo, se deixa tudo. Então nós não estamos. Então não é que Deus está escondendo talvez algumas coisas de mim, não é porque Deus não, existem momentos que Deus vai poder revelar um pouquinho a mais, existem coisas que Deus não vai poder revelar nesse tempo, porque nós não estamos prontos para esse tempo. É a mesma coisa da eternidade. O que nós sabemos da eternidade ainda é muito superficial, não é profundo. Por isso que o Senhor tem nos trazido, o Senhor tem sido misericordioso conosco e nos trazido a revelação da eternidade, para nos prepararmos, para começar a desenvolver isso. Porque o problema nosso é que a gente só quer viver o momento. Ah, não, a gente chegou lá, a gente vai ver o que vai dar. E não é assim. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus não vive de momentos, não vive de coisas sem serem organizadas. O reino é organizado. Desorganizado sou eu. Por isso que muitas coisas parece que não bate. Quando você pensa que está tudo perfeito, tudo maravilhoso, de repente desaba tudo. E você não sabe como lidar com isso. Então Pedro agora, ele está ouvindo Jesus, ele está vendo, está falando com Jesus, mas quando ele chega lá, que ele vê toda a dor da cruz, ele se desespera. Pedro pira. Pedro não entendeu. E o que aconteceu quando ele não entendeu? Ele fugiu. Um homem que andou com Jesus, preste atenção, um homem que andou com Jesus, um homem que teve revelação, um homem que teve experiências sobrenaturais com Jesus, um homem que tinha uma palavra, um decreto na vida dele, de ser a chave da igreja, de carregar a chave do céu. Na hora que ele vê, ele se desespera. Emocionalmente, ele não soube lidar com aquela situação. Então, tudo o que ele sabia, tudo o que ele tinha tido, toda a experiência que ele tinha vivido, tornou-se nada. E assim tem acontecido conosco em determinados momentos. Quando nós nos abalamos, parece que nós esquecemos quem é o nosso Deus. Quem é o Deus que prometeu, o Deus que falou, o Deus que nos tirou de tantas situações.
E exatamente essas coisas, elas estarão acontecendo no final dos tempos, porque isso faz parte. Porque as pessoas estão esperando o ataque de Satanás em uma coisa visível. O que é visível, se vem vindo uma pedra em sua direção, o que você faz? Se você tem tempo, o que você faz? Você desvia. Você só vai acertar você se você não estiver atento. Então não vai ser esse tipo de ataque, esses ataques já tiveram. Então hoje é emocional, nós estamos sendo atacados grandemente, de uma forma muito intensa, no lado emocional. Pedro larga e volta para a vida que ele tinha. A tendência é essa, sempre que nós não entendermos algo que Deus está fazendo, a gente vai voltar lá de onde a gente começou. A gente vai fazer aquilo que a gente sabia fazer. O que Pedro vai fazer? Abandonou tudo, foi pescar. Era o que ele sabia fazer. E tem muitas pessoas abandonando tudo aquilo que tem, tudo que viveu com Deus. E voltando às práticas antigas. Tornando em nada, em nulo, em zero, tudo aquilo que ele viveu. Eu tenho vivido nesses últimos dias ataques emocionais. Mas dentro disso eu tenho buscado entender o que Deus quer fazer, para não ser pego de surpresa. Isso não significa que nós nos sentimos fragilizados. Isso não significa que eu não estou fragilizado. Mas dentro da minha fragilidade existe uma eternidade, existe alguém que é eterno. E quando o Senhor começou a tratar essas coisas comigo, Ele começou a me mostrar que outros homens, Elias, Jonas, o próprio Davi, então cada um tinha a sua habilidade, cada um era bom em alguma coisa. Eu sou bom em alguma coisa, você é bom em alguma coisa. Mas nós não podemos só ser bom naquilo que nós somos bons. Se nós somos bons em algumas coisas, permanecemos, mas temos que tratar as outras coisas também para que elas sejam boas. Porque senão nós sempre vamos ser vulneráveis. Sempre vamos estar batendo nessas coisas. Sempre vamos ser derrotados, por quê? Pelas deficiências emocionais que nós carregamos e que geram a depressão, a ansiedade, essas coisas. E as pessoas, o que elas fazem? A pessoa, de repente, uma situação, a pessoa está passando um momento financeiro muito difícil. Aí ela tem a vida dela diária com Deus. Mas a dificuldade financeira dela traz para ela uma ansiedade tão grande que torna ela incapaz de crer que Deus vai fazer. E aí ela começa a querer fazer coisas por si própria. Não, eu vou servir Deus, Deus está comigo, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu vou trabalhar. E aí começa a buscar trabalhos e um monte de coisas, se envolve com um monte de coisas, e perde o alinhamento que ela tinha. Ela não consegue relacionar o que ela está vivendo dentro da emoção dela com aquilo que ela tem com Deus. Agora, isso é uma guerra desonesta. Eu falava isso com um cliente ontem, eu nem sabia que ele era cristão. Ontem saiu a conversa, e aí ele pegou e falou, e a gente estava falando algumas coisas, e eu falei para ele sobre isso. Comecei a dizer para ele sobre a eternidade. Ele tem os pensamentos dele, eu não interferi, não disse para ele que nada estava, mas eu disse assim, querido, é uma briga desonesta.
Você querer enfrentar as suas dificuldades sozinho é uma briga muito desonesta. Você não vai vencer sozinho. E a gente confunde o deixar com vencer. A grande guerra é essa. Hoje eu escrevi algo, uma frase aí, que era mais ou menos isso. Tem pessoas, existem pensamentos de pessoas que muitas vezes dizem, o pecado é fraqueza. A fraqueza, na verdade, não é que motiva ele a pecar ou que não deixa ele de pecar. A fraqueza é o argumento que ele tem de algo que ele já está tornando aquilo um estilo de vida. O pecado já é o estilo de vida dele, ele está tão acostumado a pecar e viver aquilo que, para ele não consegue mais discernir o que é e o que não é. Não é a gente deixar de pecar. Pecar nós vamos estar sempre pecando em alguma coisa. Quem disse que pecado tem tamanho e cor? Quem faz o tamanho do pecado somos nós. A gente que quer diferenciar pecado. O pecado mais feio, mais cabeludo, o outro menos. Tanto faz, o pecadinho, o pecadão, o pecado médio, o pecado mais ou menos. Pecado é pecado. Pecado é ausência de santidade. Então todos nós pecamos em alguma área, em alguma coisa nós vamos. Pecado nada mais do que um erro. Nós erramos. Agora, eu não posso fazer dos meus erros um estilo de vida e dizer que eu sou fraco. Então nós precisamos entender essas coisas, essas questões emocionais, né? Isaías, o grande profeta, pediu a morte. Elias pediu a morte. Jonas pediu para morrer. Como eu disse, Davi teve muitas conquistas, Davi era bom em muitas coisas, mas ele errou em muitas outras. Ele era um bom guerreiro. E ele era um homem que amava a Deus e servia a Deus. Ele tinha, diz a Bíblia que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era a menina dos olhos de Deus. Agora veja bem, a menina dos olhos de Deus adultera. Como entender isso? Como entender isso? Quando Deus diz para nós que nós somos alguma coisa, ou que nós temos alguma coisa e de repente a gente erra. Não era sobre o que ele estava fazendo, ou o que ele poderia fazer, mas era sobre o jeito que ele se relacionava com Deus. Que ele entendia, porque da mesma maneira que ele errou, ele não se negou de se arrepender. Porque para Deus não é reconhecer que erramos. O que mais importa para Deus, eu fiz errado, eu estou errado, eu pequei. Não é isso. O mais importante para Deus não é reconhecer que eu tenho pecado ou reconhecer que eu estou errado. O mais importante para Deus é eu me arrepender do que eu fiz. Porque tem muita gente que reconhece que está errado, mas não se arrepende. Então não é o tanto de coisa que eu vou me arrepender, eu já entendi Deus. E Davi, quando ele é convencido, quando alguém chega para ele e diz, alguém chega para ele e expõe para ele, não expôs o pecado dele diante dos outros, mas expôs para ele. Queridos, é isso que nós precisamos entender, não é expor o pecado das pessoas, mas é expor o pecado dele para ele. Dar a ele o direito de arrependimento. Jesus, todas as vezes, ele fez isso, ele nunca pegou alguém que tinha pecado e jogou de lado, ou disse que não tinha jeito.
Pelo contrário, enquanto a igreja queria matar, enquanto a religião queria matar a mulher, Jesus chegou lá e falou: não, peraí, deixa ela comigo. Vocês não sabem como lidar, vocês já querem matar. Porque matar resolve o problema rápido. Mas Deus não tem plano de matar ninguém. Deus tem plano de salvar as pessoas, de dar a elas a oportunidade. Aprenda a dar oportunidade para as pessoas se arrependerem. Isso não estou falando somente em relação à igreja, estou falando em relação a você mesmo. Dê oportunidade para você se arrepender. Dê oportunidade para as pessoas que estão do seu lado se arrepender. Tem pessoas que vão se arrepender rapidamente, tem pessoas que vão levar mais tempo, tenha paciência com ela. É isso que as pessoas não têm, não estão conseguindo ter. E aí as emoções são todas essas emoções bagunçadas. São onde a gente está bem hoje, está bem agora, daqui a pouco não está. Daqui a pouco está tudo errado, está tudo... A gente está querendo até dizer assim: ah, Deus, chega, não aguento mais, para. Não estou dizendo querendo entender por que está acontecendo, mesmo porque a gente nunca vai entender o que está acontecendo na hora que está acontecendo. Não queira entender o que Deus está fazendo na sua vida agora. Você nunca vai entender. Durante muito tempo, eu queria entender, eu estou passando um momento difícil, eu queria que Deus me desse entendimento. Eu não tenho entendimento para isso ainda. Eu tenho que sair desse momento, eu tenho que sair dessa situação. Quando eu sair dela, aí eu começo a entender ela. Aí que você vai entendendo cada situação, por que está acontecendo, por que aconteceu, por que foi assim. Como eu disse, tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, não é para nos destruir. Algumas são, mas nem todas são. Eu vi 3 notícias essa semana. 3 fatos aconteceram. Fatos até que bem tristes mesmo. Primeiro, eu vi uma notícia semana passada de uma pessoa que são amigos, um casal, que não são um casal, eles só são amigos, mas era um moço e uma moça, que foi na casa de uma outra pessoa, de um amigo também da igreja, são todos da igreja, e pegou os 2 filhos desses amigos, desse casal, para passear, para levar para passear. Então era um jovem e uma jovem, que eles não eram casal, nem namorado eles eram, não era nada, eram amigos. Que pegaram de um outro amigo 2 crianças, um de 15 e um de 9. Um menino de 15 e uma menina de 9. E eles estão indo passear. Posso levar eles para passear? Pode. No meio do caminho, acontece um acidente trágico. Morre na hora a moça. O rapaz de 15 anos está indo para o hospital, morreu, o filho. No dia seguinte, morre a filha de 9 anos. E o motorista eu ainda não sei, mas ele estava em um estado gravíssimo no hospital, que ele estava em coma, induzido. Talvez, não sei se consegue sair dessa, mas está lá. Aí eu pergunto, a mãe e o pai dessas crianças estavam preparados para isso? Acabaram de sair, vão passear, eles saíram para passear. Agora, 2 pessoas, os 2 filhos, não foi nenhum, poderia ter morrido um e ficado o outro. Morreu os 2 filhos, eles agora tinham 2 filhos e exatamente não tem mais nenhum. Cristãos, como lidar com isso?
Não tem como se preparar para isso. Não tem, não, eu vou me preparar para uma situação. Não tem preparação para isso, queridos. Não tem a preparação para isso, mas tem como vencer isso. Não é fácil. Ontem, um outro acidente. Está vindo 2 caminhões. Bate de frente. Morreu 3. Tinha um motorista, mais um ajudante e o outro motorista. Bateu. Morreu os 3. Pegou fogo, morreram carbonizados. Quem são eles? Um vem vindo daqui, outro vem vindo daqui. Tio e sobrinho. A mesma família perde 2 pessoas. Quem está preparado para isso? E a tragédia está para acontecer exatamente nessa velocidade, queridos. Como lidar com essas tragédias? Deus deixou de existir porque isso aconteceu? Estou tentando lembrar o terceiro, mas eu não estou conseguindo lembrar qual que é o terceiro. É muito acidente. 2 acho que já está bom. Aí você começa a pensar nas coisas. Então, de repente, está acontecendo algo comigo. Mas aí você vai ver o outro. O do outro é pior do que o seu. E você está fazendo um alvoroço de algumas situações. E aí, aonde fica Deus no meio dessa história? Cadê o Deus que você estava dizendo que Ele era tudo, que Ele era o seu Senhor, que Ele era o seu mestre, que Ele era a razão de viver, que você dá a sua vida por Ele? Como Elias, vai lá, vence 400 profetas de Baal. E na hora que ele se vê ameaçado, ele chega para Deus e diz: Deus, tira a minha vida, para que importa de eu viver? Tirando toda a essência daquilo que Deus deu. Então quer dizer que Deus te deu algo que não significava nada? Será que Deus ia me dar algo para jogar fora, para não ter valor nenhum? Existem coisas que nós precisamos começar a buscar em Deus e dizer: Deus, o que o Senhor de fato quer com isso? Existem coisas, queridos, que vão acontecer que estão fora de todas as nossas... a maneira da gente controlar. Tem coisas que vão acontecer mesmo. Mas não é que vai acontecer ou não vai acontecer, é o que você precisa ver como você está. Como você vai estar, como você vai viver aquilo. Não é dominar, querido, não é, não, tudo bem, eu tenho Deus, então pode deixa acontecer aí que eu vou dominar. Não domina. Nós não temos domínio emocional. É misericórdia mesmo. Deus tem que ter misericórdia da gente. Mas é saber como você vai lidar com isso. Isso não é saber lidar, não é não vou sofrer, não vou chorar, não vou sentir. Nós vamos sentir todas as dores. As dores nós vamos sentir, não tem como. Mas em meio às dores, tem que haver o que? A paz. Tem que haver o que? A alegria de Deus. Saber que por lado de fora nós estamos apanhando, mas dentro nós estamos vencendo. Dentro nós estamos vencendo.
Agora, quem é que fica feliz que está apanhando? Quem que apanha e fica feliz? Quem que está sofrendo lutas e fica feliz? Então não tem como nós queremos controlar o semblante de algo que está acontecendo exteriormente. O que eu não posso deixar é o que está acontecendo aqui fora interfira no que está acontecendo dentro. Porque a salvação, a vida eterna, a eternidade, não é porque está acontecendo fora. É porque está acontecendo dentro. Então eu tenho que trabalhar a minha eternidade. Qual é a minha eternidade? Não é a minha carne. A eternidade é o meu espírito. E aí nós alimentamos bem o nosso corpo, fazemos tudo para o corpo, queremos que o corpo, não estou dizendo aqui nada contra que não pode, que não tem, tudo bem, tem realmente, hoje a gente aprendeu que tem mesmo, que tem que cuidar do corpo. Mas tem muito mais pessoas cuidando muito mais do corpo do que do espírito, estão preocupados só com a aparência. Como se o corpo bombado não fosse ser comido por bigato. É melhor ainda para ele. Vai comer músculo. Vai aquecer o foguinho, pegar as panelinhas e no músculo. Vai comer músculo cozido com batata. A pergunta que não quer se calar: o que você tem priorizado? A sua dor, a sua fragilidade, a sua dificuldade, a sua necessidade? O que é prioridade? Então tá bom, não vou priorizar a minha necessidade, então as minhas contas que se viram, elas que se lasquem. É assim que funciona? Não é. Vou priorizar o meu corpo, então o restante não é assim, queridos. A nossa prioridade é Deus. E Deus nos dá a condição de desenvolver todas essas coisas. A necessidade, principalmente financeira, nada mais é do que uma derrapada na curva que a gente dá. Como eu disse aqui em janeiro, a gente viveu dezembro como se não existisse janeiro. É festa, é praia, vamos passear, vamos viajar. Até consegui fazer um desenho no grupo da família. Peguei um Fusca, coloquei a minha cara e escrevi embaixo: quero viajar. O pessoal começava a falar lá no meio da família, eu jogava a figurinha: quero viajar. Aí em janeiro eu tive que fazer outro, um bonequinho com lágrima dizendo: quero chorar. Então, se eu não me controlei, por que agora eu não controlei a minha emoção lá? Eu deixei a minha emoção de lado. Agora chega aqui, eu não consigo controlar também a minha emoção. Peraí, tem um problema, tem que ser resolvido o problema. Agora, eu não posso chegar e achar que Deus é culpado disso. Que Deus é obrigado a me devolver, a me prosperar. Deus me prospera, tem que dar prosperidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Faça. Esteja pronto para fazer o que o Espírito te falar ao coração. Ainda que você não queira, ainda que aquilo te come por dentro, ainda que aquilo esteja totalmente contrário àquilo que você vive, àquilo que você é, seu temperamento. Porque não é sobre nós. Existem coisas que eu não quero fazer. Existem coisas em mim
que eu tenho dificuldade em executar. Eu tenho áreas da minha vida que eu tenho uma grande dificuldade. Pastor, mas quando que o senhor vai ser curado? Quando que... Não é nem questão de cura. São coisas que nós crescemos com isso, nós fomos doutrinados exatamente por que a igreja está vivendo o pior momento agora. Porque a religião nos doutrinou com coisas que nós não conseguimos vencer agora. E são coisas que nós fomos educados assim. Talvez a gente já venceu muitas coisas, mas ainda existem algumas coisas, algumas fragilidades em nós. Mas quando você coloca-se à disposição de ouvir o que o Espírito fala no teu coração, e você faz, continue caminhando naquilo que você recebeu dele. Noé recebeu uma palavra: construa uma arca. Ele levou 100 anos. Uma certa vez o Espírito me fez visitar essa história de Noé. E ele disse assim: tá, Noé recebeu uma palavra. 10 dias depois ele não estava orando, pedindo para Deus: Pai, dá uma palavra. A palavra já foi dada. Ele não ficou esperando. Aí eu imaginei Noé com 50 anos, construindo a arca e não chovia. Estou ficando velho. Cadê a chuva? Ele não parou. E a família dele nunca cobrou dele. Você não vê falar da mulher de Noé. A mulher de Noé nunca cobrou ele. Ela acreditou e confiou e tal. Ela entrou na arca com ele. Os filhos dele entrou com ele. A arca não era para a família dele. Ele deixou de pregar, ele deixou de anunciar, nunca deixou de anunciar. Se as pessoas aceitaram ou não aceitaram, não era dele, ele nunca deixou de fazer. E que tem ele ficou 100 anos construindo a arca. E depois do dilúvio ele teve que recomeçar tudo, porque tinha destruído tudo. Você está entendendo que você está fazendo, ainda vem o caos, destrói tudo. O que você vai fazer? Oh Deus, eu trabalhei para isso? Para recomeçar? Ele teve que recomeçar, estava tudo destruído, queridos. E pior, agora só estava ele e a família. Dá para entender algumas coisas, algumas dinâmicas da palavra de Deus, de como foi? E aí a gente deixar de centralizar a gente muitas vezes, que às vezes a gente centraliza a gente, só acha que só nós temos problemas, só nós temos dificuldades, que o Senhor nos chamou para ficar passando por lutas, por tribulações, por coisas ruins. Será que Deus nos chamou só para viver coisas ruins? Não foi. Mas por que acontece tanta coisa ruim? Porque tem muita coisa estragada na gente que precisa ser consertada. Na medida que você vai vencendo, você vai caminhando livremente, você vai largando. Hoje eu dou graças a Deus, hoje eu caminho livremente. Isso não é isenção de dificuldades, de lutas e de problemas, não é. Eu tenho lutas e problemas todos os dias. Mas no final, o Senhor, Ele traz coisas, sabe, o Senhor nos conforta de uma forma tremenda, de uma forma muito... Você pensa que você está sozinho, de repente Deus fala assim, não, eu estou aqui, viu? Aí você lembra que Ele também está no barco. Você está achando que a tempestade é sua, que você vai morrer. Aí alguém lembra, não, Ele está aqui no barco. Amém? Vamos orar. Se a gente ficar aqui, eu fico aqui falando que nem meu neto falou. Ô louco, o senhor falou 2 horas.
Eu falei, ainda tive que interromper, se deixasse eu falava 3. Vamos orar a Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Pai, que essa palavra, Senhor, isso seja apenas um start ligado em nós agora. Isso seja, Senhor, como um estalar de dedo na nossa vida. Que, ó Deus, nós passamos a entender isso e a viver melhor as nossas emoções. Eu não posso deixar, Senhor, que a minha emoção seja maior do que a Tua graça e a Tua bênção. E muitas vezes, por conta da emoção, eu tomo decisões erradas. Eu vivo de uma maneira errada. Então, Pai, eu preciso. Há momentos que nós vamos chorar, sim, Deus. Mas há momentos que nós também vamos rir, que nós vamos nos alegrar. Nem sempre tudo é alegria, Pai. Mas nem tudo também é tristeza, é angústia. Então o Senhor vai nos fazer lembrar de momentos, Senhor. Ainda que muitas vezes nos lembramos de coisas ruins, o Senhor nos alertará de coisas boas. Por isso, Espírito Santo, você é o nosso melhor amigo. Você é o nosso maior amigo. E é você que Jesus deixou para nos aconselhar, para nos mostrar, para nos ensinar. Você é o nosso Consolador. Jesus disse, eu enviarei o Consolador. Espírito Santo, você é aquele que não apenas nos indica um caminho, mas você é aquele que nos consola. Então, nos momentos de maior dificuldade, nos consola, nos guarda, nos livra. Pai, que o nosso entendimento se abre, se aperfeiçoe a cada dia, Senhor. Que, ó Pai, nós possamos crescer poderosamente na Tua presença. Nos dê palavras de vida eterna. Nos dê palavras de vida eterna, Senhor. Nos dê, Senhor, palavras proféticas, entendimento. Meu Deus, assim como o Senhor me deu um dia, o Senhor disse isso para mim. O Senhor disse que só revelaria seus segredos para aqueles a quem o Senhor confiasse. E esta semana eu te perguntei, Senhor, eu ainda sou aquele homem de confiança? Se eu sou esse homem de confiança, que o Senhor nos revele ainda mais e mais segredos. Eu sei que o Senhor não pode revelar tudo de uma vez só, porque eu não tenho nem capacidade, Senhor, nem emocional, nem física, e nem espiritual, assim dizendo, para entender todas estas coisas e querer viver todas estas coisas. Por isso, Deus, eu creio e sei que o Senhor está nos dando no devido tempo. Por isso, a cada dia, a cada ano que nós passamos aqui, o Senhor tem falado conosco de uma forma diferente. Isso não significa que a visão mudou. Isso não significa que aquilo que o Senhor nos deu inicialmente mudou. Continua sendo a mesma coisa, da mesma maneira, só que de formas diferentes para que nós cresçamos, para que haja um crescimento espiritual, para que haja um crescimento emocional. Então, Pai, se o Senhor está lidando agora, neste exato momento, com as nossas emoções, eu peço que o Senhor nos traga a cura das emoções também. Eu peço que o Senhor nos tire todas as dores da nossa emoção. Eu peço que o Senhor tire todas as fragilidades da nossa emoção. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê o controle exato e necessário para que nós possamos vencer todas as nossas emoções. Que nós não façamos mais nada deste dia em diante, de hoje em diante, que nós não façamos mais nada no calor da emoção, porque nós não queremos errar na emoção, Pai. Nós não queremos pegar as nossas emoções e querer trazer elas e dizer que o Senhor disse que o Senhor falou. Por isso, Pai, nos dá o controle exato da emoção, de tudo aquilo que estamos vivendo. Eu sei, como o Senhor me disse nesta semana, que homens também, profetas,
Homens de grande excelência também viveram momentos ruins. E nos momentos ruins eles também erraram em determinados momentos. Mas isso não significa que vivendo nos momentos errados ou algumas dores, que eles permaneceram nas dores. Então, Pai, nós não queremos permanecer nesse lugar de dor. Nós não queremos mais permanecer, Senhor, neste lugar de fragilidade. Assim também, Senhor, nesse exato momento eu te peço que um anjo visite agora, Senhor, a Mel. Assim, Deus, o Senhor possa curar a emoção dela, as fragilidades dela e as dores dela agora. Meu Deus, que essas dores e que essas fragilidades agora sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo e produza nela cura, Deus, para que ela vença esses momentos de fragilidade e de dor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, alcance agora poderosamente. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos trazido e nos ensinado. Visita a nossa casa, visita a nossa família, visita agora as esposas, visita, Senhor, os maridos agora, visita os filhos agora, visita, Senhor. E Pai, mais uma vez nós te pedimos, envia, Senhor, mais, Pai, mais pessoas para ouvirem, para viverem isso, Senhor. Meu Deus, isso não é apenas para nós, isso não é apenas para meia dúzia de pessoas, isso é para uma multidão. Jesus, o Senhor ensinou a multidão, o Senhor falou para a multidão. No meio da multidão, alguns entenderam e viveram, outros nem quiseram saber. Então, Pai, eu não estou preocupado com isso, mas eu preciso passar, eu preciso ensinar, nós precisamos, então nos dê, Senhor, agora, nos revista agora, Senhor. Entra na nossa mente, Espírito Santo, e nos dá estratégias agora, para que essas estratégias deem certo, Senhor. Não são estratégias humanas, nós não queremos nada humanamente falando. Nós não queremos nada, Senhor, que isso venha agradar a nossa humanidade, nem a humanidade de ninguém, mas que sejam espirituais. Há muitos que estão precisando, há muitos que estão clamando, há muitos, Senhor, que estão desesperados, querendo achar um lugar para habitar, meu Deus. Então é estas pessoas que nós estamos te pedindo, envia para nós aqui, Senhor. E ó Deus, que eles venham e se junte a nós, não para trazer problemas e dificuldades, mas para ser também, ó Deus, uma excelência, para que possa, junto conosco, crescerem e ajudar outros a crescerem. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Jesus.